Olá, graça e paz, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, venha te visitar nesta hora, meu irmão e minha irmã. Muito obrigado por vocês ter chegado a esse canal, Palavra Viva, onde a palavra do nosso Deus ela é aberta. E hoje eu vim falar para você sobre alguém que conhece a sua vida. É isso mesmo, eu vim falar para você sobre alguém que conhece a minha e a sua vida. E a palavra de Deus hoje ela vai ser aberta no livro de Êxodo, capítulo 3, verso 7, que diz assim: Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-los da mão dos egípcios. Aqui nós conhecemos muito bem a história. Quando Moisés ele foi escolhido para ser o libertador do povo de Israel que estava sofrendo lá no Egito, no cativeiro do Egito. E lá o povo estava sofrendo na mão de Faraó. E Moisés ele foi escolhido por Deus lá no monte, quando ele estava levando ali para apacentar o rebanho do seu sogro. E ali Deus aparece para Moisés lá na sarça e chama Moisés. Fala: Moisés, Moisés. E Moisés falou: eis-me aqui. E ele se apresenta: eu sou o Deus dos seus pais, de Abraão, de Isaque e de Jacó. E ali, naquele exato momento, Deus apresenta para Moisés como o grande eu sou e fala para Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo. Então o povo ele estava sofrendo lá no cativeiro egípcio e achava que o clamor deles não estava subindo até os céus. E ali Deus já estava movendo céus e terra para livrar o seu povo da mão de Faraó. E Deus fala que ouviu o clamor do povo de Israel, que estava lá dentro daquele cativeiro. E escolheu Moisés para ser o libertador. E eu vim aqui apresentar para você nessa noite o Deus que ouve, que vê e um Deus que sabe de tudo. Ou seja, o nosso Deus, ele sabe de tudo. Ele sabe o que eu e você estamos precisando. Ele sabe o que eu e você estamos passando. Ele sabe o que está incítrico na nossa alma. E se preciso, o nosso Deus, ele desce. Meu irmão e minha irmã, muitas das vezes nós estamos vivendo um sofrimento físico e muitas das vezes estamos vivendo na escravidão emocional. Satanás ele tem lançado as setas dele para fazer o povo escravo no mundo do pecado. E Satanás ele não tem brincado de ser diabo. O Egito é como se for comparando o mundo. Faraó é comparando Satanás. E Moisés, como libertador, faz simbologia ao próprio Cristo, o libertador. Então, o que Faraó estava querendo? Faraó estava querendo ter aquele povo aprisionado, algemado no pecado. Mas Cristo, fazendo simbologia a Moisés como nosso libertador, para nos livrar das algemas que Satanás tem aprisionado. E muitas das vezes o nosso sofrimento pode ser físico, ou senão, às vezes, o sofrimento pode ser também emocional. Pessoas presas a sentimentos, talvez que não conseguiu se desvencilhar de sentimentos do passado. E essa noite eu apresento para mim e para você um Deus que sabe de tudo, um Deus que vê tudo e um Deus que ouve. Não pensa você, meu irmão e minha irmã, que as suas orações não estão sendo ouvidas. Estão sendo ouvidas sim. O mesmo Deus que desceu para livrar aquele povo da mão de Faraó é o mesmo Deus que desce hoje também para te livrar das amarras de Satanás. E muitas das vezes, irmãos, infelizmente, tem pessoas que estão assim, estão sofrendo, mas infelizmente não tem coragem de rasgar o coração e pedir ajuda diante de Deus.
mas prefere usar máscaras sociais. Tivemos aí um período onde a gente estava usando máscara por causa do Covid, né? Nossa proteção, igual o Ministério da Saúde estava advertindo que a gente deveria usar máscara para proteção nossa mesmo. Mas a gente sabe que tem também a máscara social. As pessoas, infelizmente, irmãos, infelizmente a internet potencializou o uso de máscaras. Mas sabe de qual máscara que eu estou falando, meu irmão e minha irmã? É a máscara social, porque algumas pessoas vão ali para frente das redes sociais e ficam ali postando foto, rindo, com aparentemente ali uma família bonita, aparentemente uma pessoa ali bem vestida, aquele sorriso de um canto ao outro. Mas eu apresento para você nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, um Deus que vê, um Deus que ouve, um Deus que sabe. Muitas das vezes ali, aquela foto ali de aparência, mas só Deus sabe como que você está destruído por dentro, está dilacerado, talvez por causa do sofrimento, do pecado, mostrando uma coisa que na realidade não é. Porque você, por dentro, Deus te conhece. Por trás daquele sorriso, por trás daquela máscara social, para que todo mundo venha olhar, nossa, que família bonita, nossa, que pessoa bem resolvida. Mas por dentro está dilacerado, sofrendo. Eu apresento para você nesta noite, meu irmão e minha irmã, um Deus que vê, um Deus que sabe, um Deus que conhece a sua vida, que conhece a sua história, que quer entrar na sua vida e fazer tudo novo, tudo diferente. Não pensa você, meu irmão e minha irmã, que não existe ninguém que se importa com você, pelo contrário. Se Deus me trouxe aqui nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, é porque Deus se importa com você. E Deus quer mudar o cenário da sua vida. Deus, Ele quer mudar, tirar de você essa máscara social, mas que Deus venha realmente fazer de você uma pessoa transformada, uma pessoa feliz, porque quando Deus entra na vida do ser humano, Ele muda qualquer cenário. Eu apresento para você nessa noite o mesmo Deus que se importou com o povo de Israel que estava no Egito. E Deus falou assim para Moisés: o meu povo está no Egito. E eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, nessa noite, aonde você está? Aonde você está? É uma pergunta para cada um se refletir. Porque Deus, Ele entra, irmãos, quando a gente uma autoanálise de si próprio. Aonde eu estou? Porque só vai pegar uma reta de partida ali se a pessoa se autoanalisar e falar: estou perdido? Aonde eu estou? Porque a pessoa só vai querer achar o caminho de volta se ele se achar que está perdido. Se ele se achar que está bom onde ele está, se ele achar que está bom onde ele está, não vai fazer sentido ele querer uma vida de mudança, de transformação, porque se para ele está bom. Agora não, se ele fala: Senhor, eu estou no lugar errado, eu estou perdido e eu quero achar o caminho de volta. Me coloca de volta no caminho, porque quando Deus ele fala para Moisés: o meu povo que está no Egito, olha só, o meu povo. Então, ou seja, aquele povo ali para Cristo é íntimo porque é filho, é pai. Nós não somos órfãos, nós temos um pai que olha para cada um de nós nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, e sabe onde nós estamos, mas ele só vai te mostrar o lugar, o caminho da saída. Ele só vai te mostrar o caminho se a gente se avaliar: Senhor, eu quero o caminho de casa, eu quero achar o caminho de volta, me coloca de volta ao caminho. Aí sim, Deus vai descer do alto e sublime trono e vai te ajudar. Porque quando ele falou para Moisés: eu desci para ajudar o povo. Porque o clamor daquele povo de Israel chegou ao alto e sublime trono de Deus.
e foi ouvido, e Deus ele vai te atender, porque você tem um pai, você não é órfão. E o teu pai, ele ouve, o teu pai, ele vê, e o teu pai, ele sabe as suas lutas, as suas dificuldades. É hora da gente tirar as máscaras sociais que a mídia te cobra de você estar ali mantendo a aparência de bonito, de lindo, e viver ali escravo. Não digo nem amarrado, mas algemado. Mas Deus ele quer tirar de você as máscaras sociais. Mas que nós viemos estar ali, ó, com o coração quebrantado diante de Deus. Porque Deus conhece a minha história. Não adianta eu colocar máscara para manter um sorriso lindo na aparência na rede social, mas Deus me conhece, Ele sabe que eu estou ali com o coração quebrantado. Meu filho está ali mantendo uma aparência, mas eu conheço ele não está bem. E por isso que Deus ele falou para Moisés: conheço o sofrimento, por isso que eu desci. E Deus desce nessa noite para te dar o consolo que você precisa. Deus desce nessa noite para ser o seu protetor. Jesus Cristo é o nosso libertador e Cristo quer nos libertar nessa noite das algemas que Satanás tenta nos aprisionar, como foi lá com o povo de Israel, usando o Faraó, mas nós temos um Pai, o nosso libertador, o leão da tribo de Judá, que vai adiante de nós, que nos liberta. E eu te pergunto de novo, meu irmão e minha irmã, onde você está? Lembre-se que Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe o seu paradeiro. Deus sabe como que você está interno por dentro, o seu coração. Deus sabe o que você mais precisa. Deus sabe o que você mais precisa, meu irmão e minha irmã. Não existe circunstância em que Deus não possa resolver, porque tudo Ele pode. Eu apresento o grande eu sou para você nessa noite, nessa tarde, nessa manhã. Não existe circunstância guardada lá no incítrico da alma, do coração, que Deus não conhece. Ele conhece tudo, meu irmão e minha irmã. E Ele sabe o que você precisa. Eu apresento essa noite Jesus como sendo a resposta daquilo que todos nós precisamos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Ele conhece muito bem o meu e o seu sofrimento. E Ele é a resposta para nossas dores. Jesus ele se apresenta como o libertador diante de nós. Ou seja, Deus ele quer mudar o cenário, Ele quer mudar o quadro, Ele quer mudar todo o sofrimento, Ele quer mudar tudo que está em nossa volta, porque Ele tem poder para isso. E Ele me conhece muito bem, Ele te conhece muito bem, e Ele sabe das minhas necessidades. Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã, Ele quer quebrar as correntes de Satanás. Ele quer quebrar as correntes do pecado. E Ele quer nos trazer de volta a libertação, a liberdade espiritual. Então, se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Isso aí está lá em Hebreus. Se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Ou seja, irmãos, o nosso Deus, Ele quer nos libertar. Então, apresento essa noite para você o libertador, para nos libertar das algemas de Satanás. Satanás, ele quer nos aprisionar no medo, na insegurança, na tristeza, na dor, no sofrimento. Mas o nosso Deus, ele quer nos libertar porque Ele é o libertador. Então, irmãos, que nós possamos nos agarrar, porque o nosso Deus, Ele conhece. Eu apresento essa noite para mim e para você, um Deus que sabe, um Deus que ouve, um Deus que vê. Nós temos um Pai, e esse Pai, se possível, irmãos, Ele faz de tudo por mim e por você.
E ele desce se precisar. Essa é a palavra, não é nem se possível. Se precisar, o nosso Deus, ele desce para nos dar vitória. Creia, irmãos, que a vitória é sua em nome de Jesus. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, irmãos. Ninguém. Ninguém. Todas as suas lágrimas que é derramada diante de Deus, ela vem como resposta, porque no céu tem odre e Deus recolhe dos nossos olhos todas as lágrimas. E amém por isso, irmãos. Fica com essa palavra, fica com Deus. A vitória é certa em nome de Jesus. O mesmo Deus que ouviu o clamor do povo de Israel é o mesmo Deus que ouve o nosso clamor. Nós temos um Pai que Ele ouve, que Ele vê e que Ele atende, que Ele sabe de tudo. Vamos tirar todas as máscaras e vamos colocar diante do nosso coração diante de Deus, rasgar o nosso coração diante de Deus, porque tudo Ele pode. E a vitória já é certa em nome de Jesus. Fica com essa palavra, meu irmão e minha irmã. Se você gostou dessa palavra, compartilhe essa palavra com seus amigos, porque a palavra de Deus ela tem que ser compartilhada. Muitas pessoas estão sedentas da palavra de Deus. Amém. Fica com Deus.